Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais uma oração de gratidão. A gratidão ativa a memória. A gratidão passa em revista o que é bom, porque nós devemos armazenar o que é bom. E mais uma coisa, não manter nada que a gente não possa agradecer. Quer ser sábio? Valorize essas verdades. São coisas bem simples, mas que trazem um resultado, e um resultado sólido. Amém? Porque se você não puder agradecer, tome cuidado. Até mesmo numa decisão que vai tomar, um negócio que vai fazer, algo que enfim, faz parte de seu plano, se não puder agradecer. Se não puder agradecer, tem boi na linha. Tem coisa maligna. Amém? Por exemplo, vamos fazer uma coisa prática. Eu gosto de trazer lições, ilustrações. Jesus trazia a clareza, a profundidade, a preciosidade do Evangelho em parábolas que são ilustrações. Faça uma coisa interessante. Ponha e deixe dentro de casa algo que não lhe dê motivo, que você não veja valor nenhum. Deixe dentro de casa, coisa que não tem valor, falamos o lixo. Como é que com o tempo fica a sua casa? Começa a deixar dentro de você coisas sem valor. Se despoje do que não preste e agradeça pelo que presta. Amém? Agradeça a Deus pelas coisas boas e procure se despojar do que não foi bom. Pai, nós louvamos a Ti, pois Tu és o Senhor de nossas vidas, e o Senhor não criou nada sem um propósito e nada sem valor. Senhor, nós reconhecemos que se o Senhor não fizer parte da nossa vida, o nosso amanhã será incerto, sem perspectiva, sem esperança, e um futuro, Senhor, que não projeta nada. Senhor, ajuda-nos a valorizar as coisas boas, a reconhecer e também agradecer a Ti, para nós ter e nunca se esquecer das coisas boas, pois o que constrói o bem são as coisas boas que o Senhor já nos deu como exemplo e já fez por nós. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar tudo o que de bom já tem acontecido, o perdão de nossos pecados, a salvação da nossa vida, o que Cristo fez por nós e o que a palavra traz a nós de ensino e de preparo para a vida. Ajuda-nos a reconhecer, e nós Te agradecemos por esse tão belo dia, pela liberdade que nós tivemos de louvar e adorar a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo livre acesso que temos contigo, de falarmos contigo através de nossas orações. Obrigado também porque o Senhor fala conosco através da palavra. Obrigado por esse lugar que o Senhor escolheu, para aqui o Senhor ouvir as nossas orações, e para aqui também o Senhor falar conosco. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar e não nos esquecer de tudo que o Senhor já tem feito, e nos colocamos com a nossa mente, o nosso coração aberto, e dizemos para Ti, ó Pai, fala conosco, usa de misericórdia para com todos, fala individualmente, fala também ao nível do entendimento, e que a palavra venha ao encontro das necessidades, e que o Senhor seja glorificado em cada vida, e as vidas também sejam edificadas. Em nome de Jesus pedimos-Te estas bênçãos. Amém. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua
presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Levante suas mãos, diga a Ele. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos. Aleluias. Obrigado, meu Senhor. Aleluias. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E louvamos por essa oportunidade que temos de oferecermos o nosso culto ao Senhor. E estamos dentro de um assunto de muita importância, que justamente para a gente ver se corrige certos prejuízos que o povo de Deus tem tido por falta de conhecimento. O profeta Oséias fala no seu livro dizendo: o meu povo perece porque falta conhecimento. E estamos já há meses trabalhando o livro de Romanos, que é como que a espinha dorsal da revelação e a aplicação prática da graça do que Cristo fez, e traz numa aplicação prática para a gente viver aqui nesta terra. Primeiro, já falei aqui, vou dar uma recapitulada, alguns pontos, que os dons e a vocação que Deus dá é irrevogável. E nisso eu já trago algumas respostas. Uma certa ocasião, fazem
uns 25 anos atrás, eu estava pregando a palavra e estava presente umas pessoas que eram da linha do espiritismo e que tinham mediunidade, tinham dons. Quero dizer para todos, o diabo não é criador de nada. Tudo o que ele usa é porque ele se apossou, ou usa as pessoas que não querem estarem ocupadas com as coisas de Deus, usam as pessoas que têm os dons de Deus, mas que não querem colocarem a serviço de Deus. O diabo usa. E depois que eu encerrei a ministração, ela veio falar comigo, disse, olha, eu noto que você tem mediunidade. Não, eu tenho dons dados por Deus. Mediunidade é uma linguagem para aqueles que não servem ao Deus verdadeiro, mas servem a deuses, a espíritos. Mas o dom é de Deus. E quem não é submisso a Deus, acaba usando o dom não a serviço do reino de Deus, mas a serviço de interesses financeiros e pseudo soluções espirituais que a humanidade até busca, mas tem pouca duração. Aí eu mostrei a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a linha, não quero discriminar, mas eu mostro fatos, que Deus não é o Senhor, uma das áreas fica complicada, porque nós somos uma tricotomia, temos vida espiritual, vida social e vida material, temos espírito, alma e corpo. Então nós temos essas 3 dimensões, e quando a pessoa não serve ao Deus verdadeiro, uma das áreas fica complicada, e nós vemos isso até dentro da igreja, os crentes hiperespirituais, que não querem aprender a palavra, a vida material se torna uma miséria. Aquelas pessoas que não são submissas às leis de Deus, que não querem exercitar a prática dos mandamentos, têm problemas com a sua alma, pois tem problemas em relacionamentos. E assim para cada área tem os mandamentos. E na área que não se aplica a palavra, ali fica uma porteira aberta, ficam brechas, ficam deficiências e fica aquela área debilitada. Aí quando ela quis se prosear, que sabia e que tinha os mesmos dons, aí eu disse, olha, quem está a serviço do reino domina as 3 áreas. Não deixa o diabo destruir sua vida material, não deixa o diabo destruir a família, e não deixa o diabo destruir a fé. Isso hoje está dentro até da nossa igreja. Pessoas que não levam a palavra a sério, têm áreas deficientes, com todo o ensino que é dado aqui. E Oséias fala, da parte do Senhor, dizendo, o meu povo está perecendo, porque falta conhecimento. Então quando começamos um assunto aqui, a gente vai desenvolvendo para que não falte o conhecimento. E nós falamos aqui primeiro sobre os dons, e depois falamos no capítulo 12 de Romanos, sobre a vida cristã e o serviço para a glória de Deus, e aí mostra que devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma forma de culto com entendimento. E o verso 2 diz que é para renovarmos a nossa mente, para descobrirmos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
E aí, nos versículos seguintes, versículo 3, Paulo ensina que Deus nos deu uma medida de fé e que nós devemos andar dentro da nossa medida de fé. E eu tenho insistido aqui que ninguém vai além da fé que tem. Pensamento positivo não é fé. Desejo de acertar e de ter as coisas, ver as coisas se realizar, isso não é fé. De boas intenções até o inferno está cheio. Fé é o firme fundamento daquilo que se crê e daquilo que se espera. E é inspirado e baseado no testemunho dos heróis da fé. E a palavra gera a fé. Quando existe uma fé que veio da palavra, constrói em nós inteligência emocional, domínio próprio, constrói em nós uma mente firme, constrói em nós equilíbrio e domínio, porque quanto mais da palavra de Deus nós aplicamos na nossa maneira de ser, mais vamos melhorando e restaurando o propósito divino na nossa vida. Pois quando Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, que domine, que governe, que frutifique, que multiplique e que domine sobre a terra, as culturas da terra. E o ser humano só desenvolve essas capacidades à medida que melhora o seu relacionamento com Deus, à medida que a filosofia do reino de Deus começa a fazer parte da sua maneira de ser, da sua maneira de ver. E estarei mostrando ainda essa noite que a maioria dos cristãos não veem as coisas na ótica de Deus. E dentro desse assunto até foi lançado um livro aí no mês passado, Restaurando a Capacidade de Ver. Porque cada um vê não como as coisas são, mas cada um vê como cada um é. E você, a maneira que você foi construído sob a influência de alguém. Você foi construído pelo que ouviu. E está comprovado cientificamente que o ser humano se torna a média das 5 pessoas mais próximas de si. Ela leva os traços, leva as influências, leva alguma coisa de bagagem. E dentro do que falamos em Romanos, aqui a partir do versículo 9 do capítulo 12, falei bastante sobre o cristão e os que fazem parte da família de Deus, como o cristão deve se relacionar. Falei também sobre o cristão e como ele deve se relacionar com os que não fazem parte da família de Deus. E até no domingo viemos falando sobre o cristão e o governo. A palavra de Deus, ela deve nos preparar para o céu. Mas o preparo para o céu, o treinamento para o céu, a cultura do céu, ela tem que ser exercitada aqui na terra. Se não fosse verdade isso, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso. Venha o teu governo, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. E muitos acham que o céu é um espiritualismo exacerbado, fora de realidade. Lá existirá no céu todas as coisas que existem na terra, porém na sua originalidade, na perfeição, num governo divino. O céu é o Éden que foi recolhido. Toda a perfeição,
O Éden, quando foi recolhido, por quê? Porque queriam viver em pecado enquanto não foi restaurado ou resolvido o problema do pecado, o ser humano não encontrou solução. Mas através de Jesus Cristo, tudo foi restaurado para nós. E hoje eu quero começar a falar sobre o capítulo 14 de Romanos, algo interessantíssimo, que fala sobre o cristão e as coisas discutíveis. E para nós sabermos conviver na sociedade, diante das diferenças de crença, de visão, de cultura, de filosofias, de comportamentos, nós precisamos entender. Se você não quiser se arruinar, se você não quiser se perder, se corromper, entenda algo muito interessante. Entenda que para nós não nos estragarmos com a opinião dos outros, com a visão dos outros, com o pensamento dos outros, com a interferência dos outros, nós temos que entender um princípio, o princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade individual. Nós não estamos mais na lei, estamos na graça. A lei tratava na coletividade. Se um membro da família pecasse, a família toda pagava. A graça trata na individualidade. O pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai, a esposa não leva e não paga pelo pecado do marido, o marido não leva e não paga pelo pecado da esposa. Porque o Senhor regulou os deveres individuais, e se cada um cumprir os seus deveres, fazendo tudo como em obediência a Deus, recebe de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, claro que Jesus abriu esse novo e vivo caminho. A graça nos oportuniza e nos dá aquilo que não podemos, mas depois de sermos iluminados pela palavra, libertos pelo poder de Cristo e salvos pela graça, aí então o nosso espírito é ressuscitado, e o espírito ressurreto com Cristo consegue vencer, consegue entender e consegue obedecer. Até mesmo a obediência à palavra é um sinal, pois quem não nasceu de novo não obedece. Quem não se sujeita à lei de Deus é quem vive na velha natureza. E quem vive na velha natureza está debaixo do governo deste mundo. E este mundo é governado pelo maligno. O mundo jaz o espírito do mundo é o espírito do maligno. Mas tudo pertence a Deus. Mas Deus irá dar vida eterna, eternidade e as promessas para os que se sujeitam às suas instruções. O reino de Deus é construído, é governado em cima de padrões de justiça. E na área que você aplica os padrões de justiça, se você aplica os padrões de justiça na área material, sua área material vai bem. E se você aplica os padrões de justiça na sua área social, na sua família vai bem. Se você aplica os padrões de justiça na sua vida espiritual,
cuidando do seu espírito, se preparando para a vida eterna, desenvolvendo e tendo o temor de Deus no seu coração e o amor às leis de Deus no seu coração, sua vida espiritual será sempre bem-sucedida. A nossa obediência à palavra faz com que as aventuras da nossa vida sempre se tornem bem-sucedidas. Quando o Senhor diz: bem-aventurados que ouvem as minhas palavras e as praticam. A palavra bem-aventurado, o Senhor diz: tuas aventuras sempre serão bem-sucedidas. A vida é uma aventura. Ainda hoje eu comentava com alguém que a vida parecia que não tinha muita expressão. Eu perguntei para ela: tu que vive na estrada, viaja demais, você já teve algum problema em alguma viagem? E viaja sozinho, e não tem horário, não tem distância. Já teve algum problema? Nunca. E é uma pessoa comprometida com o Evangelho, é uma pessoa comprometida com Deus, é uma pessoa que na área material aplica os princípios de Deus para a área material. Então, na área que você aplica a palavra, que você desenvolve a sua fé, porque não adianta você dizer que crê e se não aplica a instrução. Você crê que Jesus é Senhor, aliás, você crê que Jesus salva, é salvo. Mas por que muitos salvos não são abençoados? Porque crê que Jesus apenas salva, mas quem crê que Jesus é Senhor, ele tem humildade, tem desejo de estar sempre debaixo do senhorio, debaixo do governo, debaixo do mentoreio, debaixo da instrução do Senhor Jesus. A maioria dos crentes crê em Jesus para benesses, e hoje o mundo está crendo nos ensinos de Jesus para resultados materiais. Mais de 50% dos conteúdos de coach é Bíblia, são princípios de sabedoria, são ensinos que Jesus deixou para relacionamentos, para resultados compensadores. Então o mundo não quer Jesus porque não quer prestar conta de sua vida. Os crentes não querem o ensino porque isso dá trabalho, pensar dói, se submeter não é agradável. Os crentes querem as coisas prontas. Os crentes hoje, da maioria das igrejas, são praticamente como esses que se viciaram com a Bolsa Família. Oferece um emprego para quem tem Bolsa Família. Alguém abre mão? Troca a Bolsa Família pelo emprego? A Bolsa Família não precisa trabalhar. O emprego tem que... Amém? Assim muitos não ficam aqui, porque eu não dou a bênção pronta, eu não engano o povo: venha buscar a tua bênção, venha buscar a tua unção. Eu desafio o povo: venha aprender a ser bênção, venha a servir, porque à medida que você serve aonde for. Se existir uma vaga de trabalho, você serve para ela também, amém? Se existir uma necessidade de mercado, você serve para fazer parte de solução. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Amém? É bem claro. Quem serve, serve. Quem não serve, amém? E outro conceito que a mula fala muito: quem não vive para servir, amém? Agora eu pergunto: como está a sua vida? Falei aqui e repeti umas quantas vezes: o ser humano é um produto humano para humanos, amém? Como está seu produto? Como é que está o mercado de sua vida? Há interesse? Alguém se interessa por você?
Há mercado para trabalho para você? Há espaço de alguém gostar de andar com você? Amém? Nós somos um produto humano para, no momento que ninguém mais nos quer ter junto, ai, 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 esse produto está arruinado. Amém? Amém? E não adianta se fazer de rejeitado. Como é que a gente restaura um produto arruinado? Bom, eu vou falar do produto homem, ser humano. Se restaure com Deus. Porque no momento em que você valorizar aquele que te ama, você não vai sofrer com as rejeições de quem não lhe quer. Mas aquele que te ama, ele te ama e quer lhe restaurar. E como é que se restaura o ser humano? Restaurando as capacidades que Deus colocou dentro. Amém? Ah, Deus me restaurou seu espírito. E a sua vontade de trabalhar já foi restaurada? Sua vontade de amar o próximo, amar os amigos e amar os inimigos já foi restaurada? Sua vontade de servir já foi restaurada? Sua vontade de estar na casa do Senhor já foi restaurada? Sua vontade de ser solução, sua vontade de fazer parte da mudança que esse mundo precisa? Ou você ainda faz parte daquela turba que só procura defeito e só acusa erros? Há muito tempo, olha, eu era perito em só encontrar defeito, e quando o Senhor me chamou a atenção, em vez de estar procurando defeito, procure ver o que se pode fazer para mudar esse quadro. Não fique agora esperando que o outro tenha iniciativa. Tenha você. Tire de dentro de você o seu chamado, o dom que está em você, porque se você não tirar o dom para ser solução, o diabo vai mexer nesse dom para causar confusão, começando pela sua família. Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Mas vamos ver esse princípio da responsabilidade pessoal. Mas vamos ver como é que nós devemos nos portar com as coisas discutíveis. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha. Na minha tradução diz: sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E no capítulo 10, versículo 32 e 33, não vos torneis causa de tropeço, não vos torneis escândalos, nem para judeus, que eram os religiosos da época, nem aos gregos, que eram os filósofos, a nobreza, e nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Mas vamos ler o texto do capítulo 14, do verso 1 a 12, para nós aplicar esses conceitos. Ora, ao que é fraco na fé, o grande problema
que ainda o sistema religioso e a maioria dos pregadores generalizam. Falamos, ensinamos, esmiuçamos o capítulo 12, verso 3, põe o 12, verso 3 ali, de Romanos, só para nós ver, vamos explicando alguma coisa aí. Romanos 12, 3. Fugiu? Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, procure que está aí, não desapareceu da Bíblia. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Observe, Paulo diz, pela graça, Paulo recebeu a graça de o Evangelho ser revelado a ele, ele recebeu a graça de ter um encontro com o Cristo ressurreto. Paulo não viveu com Cristo enquanto Cristo viveu em carne, como os outros apóstolos. Paulo se converteu depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Então Paulo teve a graça de ter um encontro com Cristo, e ele recebeu o Evangelho por revelação, e ele diz, segundo a graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui está, ninguém vai além da fé que tem. Quer melhorar a sua vida? Melhore o seu entendimento na palavra para ter uma fé sadia. Não adianta oferecer um sacrifício de tantos dias de jejum, tantas horas de oração, tantos dias no monte, ou tanta coisa de sacrifício que oferece, se você não fundamentar, se sua fé não tiver fundamento em princípios de Deus, nos ensinos de Deus. Porque, voltando ao Salmo que começamos hoje, Salmo 11, verso 3, que o salmista já disse naquele tempo, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Então nós precisamos passar em revista os fundamentos da fé. A fé é o firme fundamento. Então, se os princípios de Deus não existem na sua prática de vida, na sua maneira de viver, olha o que Jesus falou também em Mateus capítulo 7, verso 24, ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, sobre os fundamentos. E aí vieram o quê? Desceu a chuva, cresceram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundamentada, edificada sobre a rocha. Mas observe o verso 26, que ele diz, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. Quem não pratica a palavra, sua fé não tem fundamento. Quem não coloca em prática as instruções que Jesus deixou, os deveres, os mandamentos, as instruções, inclusive
Meus queridos, o diabo sempre cria remendos e maneiras de ele oferecer soluções para o ser humano, com respeito ao empregado. Se o empregado quer ganhar mais, ele que faça as coisas como para o Senhor, porque tudo que nós fazendo como para o Senhor, nós ganhamos outra vez mais. E o diabo, para ajudar os empregados, criou os sindicatos. E o que causou? O que está aí. Então tudo aquilo que você quer, que Deus intervenha lhe abençoando, faça aquilo. Quer que Deus abençoe a sua família? Cuide como do Senhor. Olha o que falou já o salmista no Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Agora eu pergunto, qual é o cuidado que você está tendo com a herança que recebeu do Senhor, que são os filhos? É do Senhor, são herança da parte do Senhor. Então, aquilo que você não cuida como do Senhor, e para nós melhor entender isso, vamos continuar a leitura lá do Romanos 14, que diz, a partir do verso 1, ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para discutir, não para questionar, não para condenar, não para criticar, não para condenar-lhes os escrúpulos. Como é que é para agir? Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então aqui ensina, meus amados, que nós temos que respeitar, porque cada um praticou aquilo que creu, e nós não temos que condenar, criticar, aviltar a fé. Eu descobri que quanto menos eu aviltar a fé de alguém que age errado, mais eu atraio ele para mim. E quanto mais eu aviltar a fé, mais barreira e mais oposição se torna comigo. Amém? Ninguém muda? Ninguém. Porque mudanças são escolhas pessoais. Mudanças não são impostas, são propostas. Deus, que é amor, Ele não impõe, Ele tudo propõe. Por isso ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E tem muita gente que não muda porque estão orando para Deus o mudar. Não, você é o que é porque escolheu ser assim. Você faz o que faz porque resolveu obedecer às instruções que lhe ensinou a fazer o que você faz.
Deus não, quero dizer, nem Deus nem o diabo construiu o seu interior. Foi sua escolha de estar com alguém. Que se você melhorou, porque escolheu estar com alguém melhor. Mas se sua vida piorou, você escolheu estar com pessoas piores. O ser humano se torna influenciado pelo meio, pelas influências, pelos laços. Por que que nós aqui mostramos, se você não quer se corromper, saia da frente da Globo. É uma escola de degradação, de preparo para tudo que não presta. É uma escola de desconstrução de valores e da família. E o pior dos piores, isso é vergonhoso. Temos crente aqui, 50% desse auditório aqui, tem mais horas de Globo do que de igreja. E como é que Deus poderá abençoar a sua vida? Com essas escolhas, com essas influências, com esses alimentos que você recebe. Porque tudo que entra pelo ouvido ou entra pelos olhos altera sentimento, e sentimento alterado altera comportamento. E os comportamentos são os que produzem os resultados. Amém? O Senhor mesmo diz lá em Deuteronômio 11:26: eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. É o Senhor que põe, mas não é o Senhor que escolhe. Tu vai ser abençoado e tu aqui vai ser amaldiçoado. Deus escolheu uns para bênção, outros para maldição. Não, cada um escolhe. Amém? Amém, amados? O que você carrega foi o que você escolheu. Mas por que fez más escolhas? Por falta de conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós pensais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. João 5,39 está esse texto. E lá em Romanos 15,4, Paulo diz, tudo que, 15,4, Romanos 15,4, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância, para que pela paciência divina, e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. E o verso 5 diz, ora, o Deus da paciência, o Deus da constância e de consolação, vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros. Por que não há bom sentimento, não há unidade espiritual na própria família da fé, na própria comunidade, aonde se congrega? Porque há escassez da palavra. É a palavra que constrói em nós o mesmo sentimento. É a palavra que constrói o sentimento. Amém, amados? Então não há salvação fora da palavra. Voltemos para Romanos 14, 6. Que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E o verso 7 diz, observem, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. O que isso significa? Se vivemos, para o Senhor vivemos.
Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do... Aleluias. Somos do Senhor. Quantos aqui são do Senhor? Amados, eu fiz N vezes essa comparação. Eu tenho o sítio, que é onde se faz casa, que é onde é a nossa casa de retiros, faz retiros. E eu tenho criação lá. Toda a criação lá é minha. A criação que não cumpre o propósito para o qual está lá, ela dura pouco. Amém? Amém? Ela não é bem-aventurada não, viu? A aventura dela não é boa não. Amém? Quantos aqui são do Senhor? Agora eu pergunto, você está cumprindo o propósito do Senhor? Não cumpre nada das instruções que o Senhor dá, e quer prosperidade, quer proteção, quer vida longa, quer felicidade, quer um monte de realizações. Para encerrar, Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino? Governo. O que é a justiça? Os padrões, as instruções, é o manual da vida, é o manual do governo de Deus para a nossa vida. Então busque o governo de Deus, os padrões de Deus, que é aquele sonho, aquele desejo, aquelas realizações, tudo virá acrescentado. E ainda mais, não te inquiete, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Então nós que somos do Senhor, quantos querem vida longa? Realização? Como é que podemos chegar lá? Vamos fazer uma oração para cada um ter vida longa? Não, vamos fazer uma oração para cada um descobrir qual é o propósito divino para com a sua vida. Descubra o propósito divino para com a sua vida, que as demais coisas virão tudo abençoada, acrescentada, multiplicada, e você vai, como já aconteceu com os heróis da fé, quando vencer o seu tempo de vida terrena, você estará farto de dias, longevidade de vida. Amém? Ficamos em pé e vamos agradecer a Deus. Então não esqueçamos, amados, este princípio é um ensino que vai longe e que precisamos trazer. Em vez de estar preocupado com os outros, acolha o fraco, não para discutir, não para que ele se sinta perdido, se sinta rejeitado. Não, ele pertence ao mesmo Senhor. Mostre pelos resultados da sua vida que a sua maneira de viver traz melhores resultados. Amém? Mostre que sua fé é virtuosa, que sua fé é viva. Amém? Mostre que a maneira que você vive, você mantém relacionamento com Deus. Porque as pessoas, quando vivem erradas, pensando que mostrando os erros dos outros, escondem os seus. Mas só em viver mostrando o erro, já manifesta que ela é a mais errada. Amém? Porque ela está agindo bem ao contrário do que Jesus ensinou. Jesus disse: não julgueis para não serdes, não condeneis para não serdes. À medida que você medir, você também será
Amém? Põe a mão no seu coração. E aquilo que o Senhor falou com você, aquele princípio que você não vinha praticando, põe em prática. É para você. A vida vai lhe devolver do que sai de você. E quanto mais da palavra sua vida se ajustar nela, quanto mais da palavra sua vida tiver, melhores coisas sairão. E as coisas que saem voltarão multiplicado. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pela maneira prática, obrigado pelo teu Espírito, que ilumina, que esclarece, que traz lições e aplicações. Obrigado por cada vida que ouviu, e aquele que ouviu a palavra, ó Espírito Santo, continue trabalhando, falando, revelando e trazendo mais aplicações para as áreas que ainda não foi colocado. Ó Senhor, que a tua graça não seja vã, e eu desligo as vidas do domínio do inimigo, e ligo as vidas para terem sede e fome de ti, e a cada dia desejarem estar debaixo do teu governo. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.